Oi, crianças, tudo bem com vocês? Estou com muita saudade de vocês, muita saudade mesmo. Hoje a gente vai começar uma revista nova, a gente está começando uma revistinha nova, mais uma. Espero que logo a gente possa se ver ao vivo para a gente poder estudar a Bíblia juntos, mas enquanto isso a gente vai continuar estudando a Bíblia de longe assim, tá bom? Então, nossa revista nova, a nossa primeira aula é muito legal. Ela fala sobre um professor que era incrível, o melhor professor de todos. Vocês conseguem pensar em quem era? O melhor professor de todos era Jesus. Jesus, quando andou aqui na Terra, ele foi um ótimo professor. Mas por que vocês acham isso? Será que é porque ele trabalhou em alguma escola, alguma coisa assim? Não, Jesus não trabalhou em nenhuma escola. Acontece que por onde Jesus passava, ele aproveitava para ensinar as pessoas sobre quem era Deus, sobre a salvação, sobre o reino de Deus, sobre a vida eterna, sobre coisas do dia a dia da vida cristã. Então, onde Jesus passava, ele não perdia a oportunidade de falar as coisas sobre Deus, de ensinar as pessoas. Isso foi muito importante, porque assim, muito do que a gente tem na Bíblia são palavras que Jesus disse, coisas que ele ensinou pra gente. Muito bem, e um dos lugares que Jesus costumava ensinar era a sinagoga. A gente já falou desse lugar, não sei se vocês se lembram. A sinagoga era tipo uma igrejinha que tinha, porque vocês lembram que tinha um templo grande lá em Jerusalém, vocês lembram disso? Mas nas outras cidades, pelo país, tinham pequenas igrejinhas que eram as sinagogas, onde os judeus se reuniam para estudar as leis, enfim. E lá Jesus ia para ensinar coisas. Outro lugar que Jesus foi para ensinar coisas. Na casa de Maria e Marta e Lázaro. Vocês lembram Lázaro, aquele homem que Jesus ressuscitou? Eles eram muito amigos e Jesus ia na casa deles sempre que ele podia. E teve uma vez que Jesus estava lá na casa de Marta, Maria e Lázaro, eles eram irmãos, os três. E aí Jesus estava falando da palavra de Deus, estava ensinando. As pessoas estavam ouvindo ali e a Maria estava sentadinha assim nos pés de Jesus, escutando com muita atenção. Ela queria muito aprender as coisas que Jesus tinha para ensinar. Mas a Marta, ela estava numa correria, ela queria fazer comida, ela queria receber as pessoas, corria de um lado, corria para o outro lado. E ela viu a Maria sentadinha e ficou brava e falou: Jesus, você não vai mandar a Maria vir me ajudar aqui? Ela não tá me ajudando, eu tô fazendo tudo sozinha. Jesus falou: olha, Marta, mas a Maria escolheu a melhor parte, que é sentar e escutar a palavra de Deus. Olha só. Muito bem. Outros lugares que Jesus ia para ensinar. Às vezes, Jesus punha as pessoas sentadas assim, na grama, assim, num pedaço de terra, e aí ele ia com um barquinho na beira do lago, do Mar da Galileia, por exemplo, ou de um lago, de um rio que tinha lá, e aí ele afastava um pouco o barco assim e ensinava as pessoas dali do barco. Ele contava as coisas e ensinava as pessoas do barco. As pessoas ficavam sentadas na terra e Jesus afastava um pouquinho com o barco e ensinava as pessoas. E hoje a gente vai ver de uma vez que Jesus fez outra coisa. Jesus estava lá com uma multidão de pessoas seguindo ele. Ele foi, subiu num monte, numa montanha, assim, num monte, para ele ficar mais alto que as pessoas. E aí sentou lá, chamou os discípulos dele para ficar mais pertinho, assim, dele, para ouvir melhor. E chamou todos os discípulos para ficar mais pertinho dele para ouvir melhor. E enquanto isso, tinham mais pessoas ainda. Mais pessoas ouvindo Jesus falando. Por isso ele subiu numa montanha, para as pessoas poderem ouvir bem o que Jesus estava falando. Os discípulos mais perto, as outras pessoas mais longe, mas todo mundo lá para escutar o que Jesus ia falar. E nesse monte, Jesus deu um longo sermão, ele ensinou muitas coisas importantes, tanto é que ficou conhecido como Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. E lá Jesus começou falando sobre as bem-aventuranças. O que é uma pessoa bem-aventurada? Uma pessoa bem-aventurada quer dizer que é uma pessoa muito feliz, uma pessoa mais que feliz.
E agora a gente vai ouvir um pouquinho sobre as coisas que Jesus falou sobre as pessoas que deviam ser mais que felizes, bem-aventurados lá na montanha, quando ele fez o Sermão do Monte. A primeira coisa que Jesus falou foi sobre a humildade. Jesus falou que bem-aventurados, quer dizer, felizes eram os humildes de espírito, porque deles era o reino dos céus. Esse versículo quer dizer que aquele que tem humildade para reconhecer que é pecador e precisa do Salvador, vai ter a vida eterna. A próxima bem-aventurança é sobre arrependimento. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Significa que quando nós ficamos tristes e arrependidos por nossos pecados, Deus nos consola, mostrando que Jesus já pagou o preço dos nossos pecados. Depois, Jesus falou sobre os mansos. Ele disse: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Manso aqui não quer dizer ser mole, que aceita tudo, não. Mas está falando que depois que você se arrepende, você tem que ser manso, porque você tem que ser totalmente obediente à vontade de Deus. E assim você tem o reino de Deus. Olha só, mansidão, calma, tranquilidade, paciência, tudo ligado com mansidão. E agora Jesus vai falar sobre justiça. Bem-aventurados quer dizer mais que felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quanto mais próximo de Deus, mais vontade você tem de fazer aquilo que é certo, aquilo que agrada a Deus. Isso que significa nesse versículo ter fome e sede, quer dizer ter muita vontade de fazer o que é justo, o que agrada a Deus. E agora Jesus vai falar que bem-aventurado quer dizer mais que feliz é aquelas pessoas que têm misericórdia, quem é misericordioso. Olha só, esse versículo diz que quem se importa com as pessoas, dá atenção para as pessoas, agrada a Deus. Ter misericórdia é mais do que ter pena de alguém, é amar as pessoas, ajudar as pessoas, fazer alguma coisa pelas pessoas. E o melhor que a gente pode fazer é sempre mostrar a salvação em Jesus. Depois, Jesus falou sobre a gente ter o coração puro. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A gente tem que se afastar de tudo aquilo que é pecado e assim manter o nosso coração limpo, puro. Isso a gente faz com a ajuda do Espírito Santo e graças ao sacrifício que Jesus fez por nós. Depois, Jesus falou sobre os pacificadores. Olha só, quem é filho de Deus não pode ser briguento, respondão, malcriado, encrenqueiro. Não, a gente tem que levar a paz de Deus. E do que depender de você, você tem que ter paz com todo mundo. O que depender de você, se a outra pessoa tá arranjando encrenca, é a outra pessoa. Mas o que depender de você, você tem paz com as pessoas. E agora, por último, Jesus falou dos perseguidos. Olha só, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados vocês são por minha causa, quando injuriarem, perseguirem, mentirem contra vocês. Olha que versículo maravilhoso. Jesus está dizendo que se você sofre alguma perseguição, se alguém tira sarro de você porque você é crente, porque você é cristão, você realmente faz parte do reino de Deus e que Jesus vai consolar você, o Espírito Santo vai consolar você. A gente tem que se esforçar cada dia para ter todas essas características, ser humilde, arrependido, manso, justo, ter misericórdia, puro, pacificador. E se a gente for perseguido, não desanimar. E assim a gente vai ser mais que feliz com Jesus, seremos bem-aventurados.